Eu matei o amor que sentia pela minha família com um único telefonema, e assisti ao caos se desenrolar como se fosse um incêndio que eu mesmo acendi. Ninguém acredita que pais possam trair um filho assim, planejar invadir sua vida, sua casa, seu santuário, sem um pingo de remorso, mas os meus fizeram, e o preço foi o silêncio eterno. Se o sangue é mais grosso que a água, então por que o meu se transformou em veneno, corroendo cada laço até restar apenas cinzas e um eco de risadas falsas? O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas do meu apartamento no Chiado, pintando as paredes de um laranja vivo, como se o Tejo lá embaixo estivesse sangrando sua luz para dentro de mim. Eu me sentia rei ali, aos 35 anos, depois de anos ralando em empregos precários, subindo escada por escada em uma agência de marketing digital até comprar aquele ninho de 80 metros quadrados com vista para a Praça Luís de Camões. Era meu, pago com suor, noite sem claro e um divórcio que me deixou mais leve do que nunca. Sem filhos, sem amarras, só eu e o cheiro de café forte pela manhã, misturado ao aroma de pastéis de nata que eu comprava na esquina. Mas naquela tarde de outono, com as folhas das árvores na rua dançando como confetes de um carnaval esquecido, tudo mudou. Eu havia voltado cedo do trabalho, o laptop ainda quente na mochila, quando o telefone tocou. Era a minha mãe, a voz dela sempre um misto de mel e vinagre, como o vinho do Douro que o pai insistia em beber nas noites de domingo. Filho, precisamos falar. Vai jantar amanhã, sim. Traz aquele vinho que tu gostas. Eu ri por dentro, ela nunca pedia, sempre ordenava, mas aceitei. Fazia meses que eu não via os pais, desde o Natal no Porto, onde a irmã mais velha, a Ana, havia aparecido com o marido, o João, e os dois miúdos barulhentos, reclamando de mais um ano sem promoções no emprego dele. A família era assim, um emaranhado de expectativas não ditas, onde eu era o bem-sucedido, que devia partilhar o pão. No dia seguinte, cheguei à casa deles em Alfama, as ruas estreitas ainda enquanto com o fado de algum turista bêbado. O pai abriu a porta, o bigode grisalho tremendo num sorriso forçado, e me abraçou como se eu fosse um troféu. Entra, rapaz. A mãe fez bacalhau à brás, como tu adoras. O cheiro enchia o ar, salgado e reconfortante, mas havia algo errado, os olhos deles desviavam, como gatos farejando um rato. Sentamo-nos à mesa, o vinho tinto fluindo como um rio de segredos, e a conversa começou leve, o tempo, o futebol do Benfica, a reforma do pai que nunca chegava. Foi a Ana quem quebrou o gelo, depois do prato principal, quando os miúdos já brincavam no quarto com os brinquedos velhos que eu havia deixado ali na infância. Ela tossiu, o copo na mão tremendo ligeiramente, e disse: Irmão, a gente está numa situação complicada. O João perdeu o emprego na fábrica, e o aluguel em Cascais está nos matando. Eu assenti, mastigando devagar, esperando o pedido de ajuda financeira que viria. Eu já havia emprestado 5.000 euros no ano passado, devolvidos em prestações magras. Mas não era isso. A mãe interveio, os olhos brilhando com uma determinação que eu conhecia bem, a mesma que usava para barganhar no mercado da Ribeira. Tu tens tanto espaço lá em Lisboa, filho. A casa da Ana é pequena demais para os 4. Pensamos. Bem, a gente pensou que eles podiam ficar contigo uns meses. Até as coisas se ajeitarem. O garfo parou no ar. O pai acenou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É família, oh, e tu sozinho, para que desperdiçar quartos vazios? Meu coração acelerou, um tambor surdo no peito, enquanto as palavras se assentavam como chumbo. Uns meses. Eles, a Ana, o João barulhento com suas opiniões sobre política que me irritavam, os miúdos que gritavam até meia-noite, invadindo meu espaço, meu refúgio, sem um "o que achas?" ou "podemos conversar". Era uma invasão, um roubo disfarçado de afeto. Eu ri, um riso seco quicou na sala apertada. Vocês planejaram isso sem me perguntar? Quantas vezes jantaram para decidir que minha casa é um hotel grátis? A mãe corou, o pai pigarreou, e a Ana baixou os olhos para o prato vazio. Não é assim, mano. É temporário. A gente ama-te. Ama-te. A palavra soou como uma faca cega, raspando na carne. Eu me levantei, o cadeira rangendo no chão de azulejos, e saí sem sobremesa, o ar fresco de Alfama batendo no rosto como um tapa. No caminho para o carro, o telefone vibrou, mensagem da mãe: não exageres, filho. Família é para isso. Naquela noite, deitado na cama com vista para as luzes da cidade, eu revirei como um animal ferido.
Memórias vieram em flashes, a infância no Porto, onde eu era o caçula, sempre o ajudante da Ana, limpando as bagunças dela enquanto os pais elogiavam sua beleza e ambições. Aos 18, quando fugi para Lisboa atrás de um curso de design, eles disseram: vai, mas não esqueças de nós. E eu não esqueci, mandei dinheiro, visitei, perdoei as críticas veladas sobre minha vida solteira. Mas agora, eles viam minha casa como propriedade coletiva, um bem comum a ser explorado. O ressentimento cresceu, uma erva daninha no jardim da minha mente, enraizando-se no solo fértil da traição. Dias se passaram em silêncio. Eu ignorei as chamadas, bloqueei as mensagens que vinham como flechas: volta a falar connosco, és egoísta, Deus te perdoe. No trabalho, eu me afundava em projetos, o ecrã brilhando como uma distração fria, mas à noite, o plano se formava. Não seria uma briga, brigas se resolvem com lágrimas e abraços. Seria uma cirurgia, precisa e impiedosa, cortando o tumor pela raiz. Eu começaria devagar, testando as águas turvas da lealdade familiar. Primeiro, cancelei a conta conjunta que tínhamos para emergências, 2.000 euros que eu havia depositado anos atrás. A mãe ligou histérica: o que fizeste? Precisamos disso para o remédio do pai. Eu respondi com voz calma, como um cirurgião explicando um corte: era para emergências, mãe. Invadir a vida dos outros não conta. Ela chorou, mas eu desliguei o som enquanto no vazio do meu apartamento. Depois, vendi o carro antigo que guardava na garagem deles, um Fiat enferrujado que o pai jurava restaurar um dia. O dinheiro foi para uma conta só minha, e quando ele descobriu, veio o voicemail furioso: traidor. Isso era herança. Mas o verdadeiro corte veio na semana seguinte. Eu havia descoberto, por uma mensagem acidental da Ana no grupo familiar que eu ainda não saíra, o plano completo, não uns meses, mas indefinidamente, com os pais se mudando também quando a reforma acabasse. Uma invasão total, transformando meu Chiado em um subúrbio barulhento de queixas e dívidas. Eu contratei um advogado, discreto, caro, o tipo que lida com divórcios de elite em Lisboa. Redigi uma carta formal, enviada por correio certificado: qualquer tentativa de ocupação da propriedade sem consentimento resultará em ação legal por invasão de domicílio. A reação foi um furacão. A Ana apareceu na minha porta à meia-noite, os olhos inchados, batendo como uma louca. Abre, por favor. Os miúdos estão no carro, a gente não tem para onde ir. Eu abri uma fresta, o coração apertado como um punho, mas a voz firme: vocês tiveram tempo para planejar. Agora planejem sozinhos. Ela soluçou, acusando-me de ser um monstro sem coração, criado pelos mesmos pais que agora me traíam. Fechei a porta, o trinco clicando como um ponto final, e ouvi os soluços ecoarem pelo corredor até o elevador. Naquela noite, não dormi. Caminhei pelas ruas do Chiado, o ar úmido do Tejo lambendo o rosto, pensando no abismo que se abria. Era vingança. Sim, mas mais que isso, era sobrevivência. A família que eu amava havia morrido naquele jantar, e o que restava era um cadáver a ser enterrado. Mas o enterro seria lento, doloroso, para que sentissem cada pá de terra. Os dias viraram semanas, e o silêncio se instalou como um hóspede permanente. Eu via as postagens nas redes, a mãe no Facebook, lamentando filhos que se perdem no egoísmo da cidade grande, com fotos antigas de nós na praia de Matosinhos. O pai, mais estoico, postava sobre o Benfica, mas os comentários de amigos comuns pingavam veneno: o que aconteceu com o teu rapaz? Virou estrangeiro. Eu ri, amargo, deletando o app. No trabalho, um colega notou minha distração: problemas em casa. Eu sorri: casa. Agora é só minha. Mas o psicológico corroía. Sonhos vinham, a Ana criança, partilhando segredos no sótão, agora com olhos acusadores. Acordava suado, o peito oprimido, questionando se o corte era cirúrgico ou suicida. Em uma sessão com a terapeuta, uma mulher de Setúbal com sotaque sulista e olhos que viam através de mim, eu desabafei: eles me viam como uma extensão, não um indivíduo. Mas cortar dói mais em mim. Ela assentiu: a vingança é um espelho, Miguel. Reflete o que perdemos. Eu me chamo Miguel, aliás. Miguel das Neves, o nome que soa como um fado melancólico. E naquela terapia, o plano se refinou. Não bastava cortar,
eu faria eles sentirem o vazio, o eco da ausência que eu carregava desde sempre. Voltando ao Porto da minha infância, as ruas de paralelepípedos em Ribeira pareciam labirintos de memórias que eu preferia esquecer, mas que agora me assombravam como fantasmas em uma casa velha. Cresci na sombra da Ana, 5 anos mais velha, a filha perfeita, notas altas, beleza que virava cabeças na escola, e um jeito de rir que fazia o pai prometer o mundo. Eu, o miúdo magro que arranjava problemas, o que sonhava com Lisboa enquanto limpava as mesas no café do avô. Ajuda a mana, Miguel, diziam eles, e eu ajudava, carregava livros, defendia-a de bullies, até fingia gostar dos namorados dela que me olhavam de cima. Aos 15, quando o pai perdeu o emprego na doca, a família apertou o cinto. A mãe costurava à noite, os olhos vermelhos como tomates maduros, e eu vendia jornais na esquina para comprar pão. A Ana, já na universidade no Porto, recebia bolsas e elogios, eu, o prático, larguei os estudos para trabalhar. És o homem da casa agora, disse o pai, batendo nas minhas costas com uma mão pesada de calos. Homem da casa, aos 16. E assim começou o padrão, eu dava, eles tomavam. Dinheiro, tempo, alma. Anos depois, em Lisboa, eu reconstruí. O divórcio da Sofia, uma história de infidelidade que me deixou cético sobre laços, foi o catalisador. Tu és forte demais para depender, disse ela na última briga, e tinha razão. Comprei a casa com o que sobrou do nosso apartamento em Belém, mobiliando-a com peças simples, uma mesa de carvalho do IKEA, quadros de artistas locais com tons de azul tejo, e uma varanda onde eu lia Camões ao pôr do sol. Era paz, conquistada. Mas o plano dos pais reabriu feridas. Eu contratei um detetive particular, sim, daqueles de novela, mas real, um ex-polícia de Coimbra com tarifa horária que doía no bolso. Quero saber tudo, disse eu, e ele entregou, e-mails trocados entre a mãe e a Ana, meses de conspiração. O Miguel não vai negar. Ele adora os sobrinhos. E se ele disser não? A gente insiste, família é para isso. Insiste. Como se minha vida fosse uma porta a ser arrombada. O relatório veio com fotos, a família da Ana visitando corretores em Lisboa, apontando prédios perto do meu. Eles sonhavam em alto, usando meu endereço como âncora. Raiva borbulhava, quente como o caldo verde da mãe, mas eu engoli, transformando-a em estratégia. Comecei pelo dinheiro, congelei as transferências mensais que fazia para os pais, disfarçadas de ajuda com contas. A mãe ligou, voz trêmula, o Luz cortou, filho. Como a gente vai viver? Eu respondi, como eu vivi, mãe. Trabalhando. O pai, mais duro, veio pessoalmente. Chegou de trem, o casaco poído cheirando a tabaco e mar, e bateu na porta com punhos que outrora me carregavam nos ombros. Abre, Miguel. Isso é loucura. Eu abri, oferecendo uma cadeira, mas não chá. Loucura é planejar roubar minha casa, pai. Ele sentou, o rosto enrugado como um mapa antigo, e tentou o apelo emocional. Lembras quando tu eras pequeno? Eu te ensinei a pescar no Douro. Agora tu me viras as costas. Eu ri, baixo. Tu me ensinaste a dar, pai. Agora ensino a perder. Ele saiu xingando, ingrato, a palavra e quando no elevador. Mas o dano estava feito, eu sentia o corte se aprofundar, uma lâmina serrilhada no peito. Na terapia, a doutora perguntou, o que tu queres deles? Arrependimento. Eu hesitei. Quero que sintam o peso da minha ausência, como eu sentia deles a vida toda. Então veio a fase da exposição. Eu criei um perfil anónimo no Facebook, postando histórias veladas, famílias que invadem, filhos que cortam. Quem está certo? Os comentários explodiram, portugueses adoram drama familiar, com seus fadunhos de traição e honra. Amigos comuns curtiram, compartilharam, e logo as postagens chegaram aos pais via WhatsApp. A Ana me mandou áudio, voz partida, para com isso, mano. Os miúdos estão a sofrer. Tu és cruel. Cruel. A palavra me acertou como um murro no estômago. Eu caminhei pelo Rossio à noite, as estátuas de Camões me julgando em silêncio, e chorei pela primeira vez desde o divórcio. Cruel era criar expectativas falsas, cruel era usar amor como arma. Mas o plano seguia. Eu contatei o João, o cunhado, via LinkedIn,
um gesto de paz. Vem almoçar, vamos resolver isso como adultos. Ele veio, suado no calor de novembro, pedindo perdão em nome da família. Eu não sabia do plano todo, juro. Mas a Ana está destruída. Eu servi vinho, ouvi, e no final disse, então ajuda-os a encontrar casa. Eu pago o primeiro mês, mas longe de mim. Ele aceitou, aliviado, mas eu sabia, era uma isca. Enquanto ele saía, eu já havia ligado para o advogado, prepara o testamento. Nada para eles. A solidão cresceu, um companheiro silencioso. Eu saía mais, bares no bairro alto com cheiro de gin e conversas vazias, mulheres que riam dos meus contos mas partiam ao amanhecer. Uma noite, com a Carla, uma designer de óculos redondos e sotaque de Évora, eu confessei pedaços. Minha família me vê como banco, não sangue. Ela tocou minha mão, corta, Miguel. Sangue não significa direito. Naquela cama, com o corpo dela quente contra o meu, eu quase acreditei. Mas o sonho veio de novo, a Ana afogando-se no Douro, eu estendendo a mão mas recuando. Acordei gritando, o coração galopando. Era hora de escalar, a vingança não seria só corte, mas um circo onde eles dançavam por os meus erros passados. Eu comecei a desenterrar segredos. O detetive voltou, provas de que o pai havia mentido sobre a herança do avô, desviando dinheiro para ajudar a Ana na faculdade enquanto eu ralhava. A mãe, cartas antigas revelando que ela culpava meu egoísmo pela morte precoce do irmão, que eu nem lembrava. Eu as digitalizei, anonimamente enviadas para o grupo familiar, a verdade dói mais que mentiras. O caos irrompeu. Chamadas em massa, acusações voando como gaivotas no Tejo. Quem fez isso? És tu, Miguel. Eu neguei, voz inocente, eu só quero paz. Mas internamente, o prazer era ácido, queimando o remorso. Era psicológico, sim, um jogo de mentes onde eu era o mestre, forçando-os a questionar laços que julgavam inquebráveis. No final daquela semana, sozinho na varanda, com uma garrafa de Porto pela metade, eu tostei ao nada, pela família que nunca foi. O vento levou as palavras, e pela primeira vez, o vazio pareceu liberdade. O Tejo corria preguiçoso sob a ponte 25 de abril naquela manhã de dezembro, o ar cortante como navalha, carregado de sal e promessas quebradas. Eu havia marcado o encontro ali, no cais de Belém, longe da casa dos pais, num território neutro onde o rio poderia levar embora as mágoas. A família toda veio, pais, Ana, João, até os miúdos, que corriam atrás de pombos com risos forçados. Eu cheguei pontual, casaco de lã cinza contra o vento, o coração motor enferrujado pronto para falhar. A mãe me viu primeiro, os braços abertos como asas de gaivota, mas eu parei a 1 metro. Não, mãe. Sem abraços hoje. O pai grunhiu, os punhos cerrados nas algibeiras, e a Ana, com olheiras como hematomas, sussurrou, por favor, mano. Vamos conversar. Os miúdos pararam, sentindo a tensão como um cheiro ruim no ar. Sentei num banco de pedra, o rio batendo ritmado, e comecei, vocês planejaram roubar minha vida. Agora, eu mostro como se perde uma. As palavras saíram como veneno destilado, cada sílaba uma agulha. Contei do detetive, das cartas, do testamento que os deserdava, não por ódio, mas por autoproteção. O pai explodiu primeiro, tu és um demónio. Depois de tudo que te demos. Deu. Eu ri, alto, atraindo olhares de turistas. Deu. Vocês tomaram, pai. Meu tempo, meu dinheiro, minha sanidade. A Ana chorou, os miúdos colando-se a ela como sombras, e o João tentou mediar. Miguel, pensa nós pequenos. Pensei. Nos sobrinhos que eu mimava com brinquedos de Lisboa, agora me olhando como estranhos. Eles vão aprender que família não é posse, disse eu, voz firme. A mãe caiu de joelhos no chão úmido, as mãos no meu joelho. Perdoa, filho. A gente errou. Mas corta assim. É morte. Morte. A palavra pairou, pesada como âncora, e por um segundo, o remorso piscou, mas eu o esmaguei. O confronto durou horas, o sol subindo e baixando, o rio testemunha impassível. Acusações voaram, eu, o solteiro amargo, que invejava a família dela, eles, os vítimas de um filho ingrato. No pico,
a Ana gritou. Tu sempre foste assim. Desde puto, roubando o spotlight. Roubando. Eu me levantei, o banco rangendo, eu limpava tuas merdas, Ana. Agora limpa as tuas. Eles partiram ao entardecer, a mãe apoiada no pai, a Ana carregando os miúdos exaustos. Eu fiquei, o vento uivando como fado, sentindo o corte se fechar como cicatriz. Mas o psicológico não parava, na mente, eu revivia o momento, dissecando olhares, palavras, procurando fraquezas para a próxima facada. De volta ao Chiado, o apartamento ecoava vazio. Liguei para a terapeuta, confrontei. Sobrevivi. Ela riu suave, mas vivos. A pergunta me paralisou. Naquela noite, sonhei com o Tejo engolindo todos nós, mãos se estendendo no escuro. Acordei com o telefone tocando, número desconhecido. Era uma prima distante, voz sussurrante, ouvi tudo. Eles estão a espalhar que tu és louco. Cuidado. Louco. O rótulo grudou como chiclete. No trabalho, rumores vazavam, um cliente cancelou reunião, murmurando sobre problemas pessoais. Eu sorri, mas dentro, o pânico crescia, e se a vingança se voltasse contra mim? Decidi contra-atacar, sutil. Publiquei um artigo no blog da agência, anónimo, Família Tóxica, quando o amor virou invasão. Viralizou em grupos de Lisboa, com histórias semelhantes, portugueses, sempre prontos para a catarse coletiva. A família reagiu com fúria. O pai postou vídeo no YouTube, voz rouca, meu filho me abandonou. Rezem por ele. Visualizações subiram, doações pingaram na conta deles, crowdfunding para vítimas de ingratidão. Eu assisti, nauseado, o prazer da vingança azedando em baile. Liguei para o João, para isso. Ou revelo as dívidas que tu escondes da Ana. Ele parou, engolindo seco. O equilíbrio psicológico era uma corda bamba. Eu saía com a Carla mais vezes, ela me ancorando com toques suaves e conversas sobre arte. Tu és mais que isso, Miguel. Não deixes eles definirem-te. Fizemos amor na varanda, o Tejo brilhando abaixo, e pela primeira vez, senti raízes novas brotando. Mas o corte chamava, enviei flores para os pais, anônimas, com cartão, enterrai o ódio. Ou ele enterra-vos. A mãe respondeu com carta, manuscrita, cheiro de lavanda, volta, filho. Sem condições. Tentação. Mas eu queimei-a na lareira elétrica, cinzas dançando como borboletas pretas. Era tarde, o confronto no Tejo havia matado o menino que eu era, nascendo o homem que cortava para sobreviver. Dias frios de inverno se arrastaram, Natal se aproximando como uma ferida aberta. Convites ignorados, mensagens deletadas. Eu decorei o apartamento sozinho, luzes piscando na varanda, brindando com champanhe famílias escolhidas. Mas à meia-noite, o sino da igreja vizinha soou, e lágrimas vieram, não de tristeza, mas de liberação. O próximo passo era o golpe mestre, envolver os miúdos, sem machucá-los. Mandei presentes, livros de histórias portuguesas, com bilhete, para os sonhos que ninguém invade. A Ana ligou, voz quebrada, obrigada. Mas para, por favor. Não parei. Era guerra de mentes, e eu jogava para ganhar. Inverno em Lisboa é um amante traiçoeiro, dias cinzentos que se arrastam como amantes exaustos, noites onde o vento do Tejo sussurra segredos que ninguém quer ouvir. Eu afiava minha lâmina na solidão, cada dia uma passada no aço do ressentimento, preparando o golpe que faria a família sangrar sem tocar na carne. Não era mais sobre a casa, era sobre o império que eles construíram na minha ausência, usando meu nome como moeda. Comecei com as finanças, o calcanhar de Aquiles deles. O detetive havia desenterrado dívidas, o João devia 20.000 a bancos, a Ana hipotecar a casa em Cascais para pagar estudos dos miúdos. Os pais. Pensões magras, mas suplementadas por empréstimos meus não declarados. Eu contratei um consultor fiscal, um tubarão de Alcântara com olhos de falcão. Podes recuperar tudo, legalmente. Mas dói. Dói. Eu paguei adiantado. As cartas foram enviadas, intimações para reembolso, com juros. O pai ligou, voz um rugido, tu vais à falência. Isso é chantagem. Eu respondi calmo, como se discutisse o tempo, é justiça, pai. Vocês usaram meu suor, agora devolvam.
A mãe interveio em áudio, soluços misturados: vende a tua casa, filho. Ajuda-nos. Vender. O riso me veio histérico, a casa era o símbolo, o troféu da minha independência. Enquanto isso, o psicológico se torcia. Sonhos viravam pesadelos, eu, criança, vendo a Ana receber o bolo de aniversário maior, enquanto eu mordia migalhas. Acordava com o gosto de fel, questionando se a vingança era cura ou veneno auto-infligido. A terapeuta alertou: estás a tornar-te-eles, manipulador. Ela tinha razão, eu via nos espelhos os olhos frios do pai, a teimosia da mãe. Mas parei? Não. Escalonei. Criei um podcast anónimo, Laços Quebrados, episódios curtos sobre traições familiares, narrados com voz distorcida, inspirados na minha história mas velados. Lançado no Spotify, viralizou em grupos de mães no Facebook, com ouvintes portugueses devorando o drama como pastéis quentes. Ouviu o episódio 3, escreveu a prima no WhatsApp. És tu. Eu neguei, mas o dano estava feito, a família ouviu, e o pai gravou resposta: mentiras de um filho perdido. O prazer era eufórico, uma droga que me deixava trêmulo. Saí com a Carla para a celebrar, num restaurante em Alfama com fado ao vivo, a voz da fadista cortando o ar como minha lâmina. Conta-me mais, pediu ela, os olhos castanhos fixos nos meus. Eu contei pedaços, o plano, os cortes, e ela não fugiu. És humano, Miguel. Mas termina isso antes que te consuma. Humana. A palavra me aqueceu, e naquela noite, fizemos planos, um fim de semana em Sintra, longe do caos. Mas o destino riu. No dia da viagem, a Ana apareceu no meu prédio, sozinha, o carro estacionado torto na rua. Preciso falar, mano. Sem drama. Deixei-a entrar, o apartamento cheirando a café fresco, e ela sentou na varanda, olhando o chiado como se fosse um abismo. Os miúdos perguntam por ti. O pai tá doente, stress, dizem os médicos. E a mãe? Ela reza toda noite para o teu perdão. Culpa, a lâmina se voltou contra mim, cortando superficial. Porque não me perguntaram antes, perguntei, voz baixa. Ela chorou, medo. Tu sempre foste o forte, o que não diz não. Forte. Eu era o tapete, pisado até sangrar. Mas ali, vendo-a quebrada, a irmã que eu idolatrava, o plano vacilou. Dá-me tempo, disse eu, e ela partiu, deixando um vazio maior. Sintra foi salvação. Caminhamos pelos palácios, o ar úmido de névoa, mãos dadas como âncoras. Carla sussurrou: ama-te o suficiente para parar. Amar-me. Na cama do hotel, com o som do oceano ao fundo, eu decidi, o golpe final, mas limpo. Nada de mais dívidas, só a verdade nua. Voltei e enviei o pacote, gravações das conversas deles, transcrições dos e-mails, tudo num pendrive com carta. Isto é o que planejaram. Agora planejem sem mim. A reação foi apocalipse. O pai sofreu um ataque, leve, mas o suficiente para internamento. A mãe culpou-me publicamente, num post viral: meu filho nos matou. Comentários choveram: monstro, força, avó. Eu colapsei na terapia, voz embargada: eu venci, mas perco. A doutora: vingança é ilusão. Perdoa para libertar. Perdoar. O conceito queimava como sol em pele pálida. Mas o inverno derretia, e com ele, minha resolução. Liguei para Carla: vem viver comigo. Ela veio, trazendo plantas e risos, enchendo o vazio. A família. Distante, um eco. A lâmina, embainhada, mas pronta se precisasse. Primavera irrompeu em Lisboa como um amante impaciente, jacarandás roxos explodindo nas ruas do Chiado, o Tejo brilhando azul sob um sol que perdoava pecados. Mas minhas mãos ainda tremiam com o sangue invisível da vingança, o peso do pai no hospital e quando em cada batida do coração. Eu havia ganhado a guerra, mas o campo de batalha era minha alma, pisoteada por botas de remorso e triunfo misturados. A Carla se instalou devagar, suas caixas de livros e roupas coloridas invadindo o apartamento como flores num deserto. Isto é nosso agora, disse ela, pendurando um quadro de azulejos em miniatura na parede. Nosso. A palavra era bálsamo, mas à noite, quando ela dormia, eu andava de um lado para o outro,
o chão frio sob os pés descalços, revivendo o caos. O pai saíra do hospital com dieta e remédios, mas a família se fragmentara, a Ana separara do João, culpando o stress, os miúdos, confusos, pararam de me mandar desenhos. Eu tentei normalidade, jantares com Carla em tascas de moraria, vinho verde gelado e conversas sobre o futuro, filhos. Viagens ao Algarve. Ela ria, um passo de cada vez, amor. Amor. Eu o sentia crescer, uma videira no solo árido do meu peito, mas as raízes tocavam o veneno antigo. Uma ligação da prima, a mãe tá mal, Miguel. Depressão. Vem. Vim, dirigi para o porto numa manhã chuvosa, o IP1 serpenteando como veias, o oásis guiando de volta ao ninho que eu fugira. A casa em Ribeira cheirava a mofo e bacalhau requentado, a mãe na cozinha, magra como sombra, os olhos vazios. Filho, murmurou, e pela primeira vez, não houve abraço, só um aceno. O pai, na sala, barba por fazer, assentiu, senta. Sem guerras hoje. Sentamos, o relógio tic-taqueando como juiz, e as confissões vieram. O pai primeiro, eu errei. O orgulho. Herdei do meu pai, que perdeu tudo na ditadura. Orgulho. A mãe, sempre te amei mais, Miguel. Mas a Ana era frágil, precisava mais. Mais. As palavras se assentaram, não curando, mas explicando, camadas de trauma português, de famílias apertadas onde o amor se diluía em dever. Eu chorei, ali, no sofá puído da infância, o pai batendo nas minhas costas como outrora. Perdoa. Perdoar. Na viagem de volta, o sol rompendo nuvens, eu liguei para Ana, vem a Lisboa. Com os miúdos. Mas devagar. Ela veio, semanas depois, um piquenique no Parque Eduardo VII, os sobrinhos correndo atrás de bolas, risos e quando como perdão. Mas a vingança não morre fácil. Noites em que Carla dormia, eu checava as redes, postagens deles sobre a reconciliação, mas com farpas veladas. O psicológico rugia, eles vão tentar de novo. A terapeuta, confia no teu corte. Foi lição para todos. Lição. Eu escrevi um livro, anónimo, Cortes Necessários, Histórias de Limites Familiares, publicado por uma editora índia em Lisboa. Best-seller modesto, mas o suficiente para validar minha dor. Verão chegou, quente e pegajoso, e com ele, a família testou limites. Os pais convidaram para férias em Aveiro, sem pressão. Fui, com Carla, o canal de moliceiros balançando como berços. Conversas à mesa, vinho do Dão fluindo, e o pai admitiu, nunca te perguntei pela tua casa. Erro meu. Erro. Rimos, tímido, e pela primeira vez, senti o sangue fluir sem veneno. Mas o clímax veio em agosto, uma briga no jantar, a Ana acusou-me de mudar as regras, e eu explodi, regras. Vocês as quebraram primeiro. Silêncio caiu, talheres parados, e o pai interveio, basta. Aprendemos. Aprendemos. Naquela noite, na praia de Costa Nova, com ondas lambendo os pés, eu enterrei o ressentimento na areia, literal, uma concha como lápide. De volta a Lisboa, o apartamento pulsava vida, Carla grávida, surpresa de 3 meses, anunciada com lágrimas e abraços. Uma família nova, disse ela. Nova. Eu toquei sua barriga, sentindo o quique sutil, e o passado recuou como maré. A vingança terminara, mas as cicatrizes brilhavam, lições gravadas na pele da alma. Liguei para os pais, obrigado pelo sangue. Mas o meu é meu agora. Outono retornou a Lisboa com folhas douradas caindo como confetes de um adeus, o Tejo murmurando segredos da redenção enquanto eu caminhava pelo chiado, a mão de Carla na minha, a barriga arredondada prometendo um futuro que eu quase perdi. O ciclo da vingança se fechara, deixando cinzas que fertilizavam solo novo, mas o psicológico. Ele sussurrava ainda, um fado baixo nos ouvidos, lembrando que cortes profundos deixam ecos eternos. A gravidez de Carla foi âncora e espelho. Nas ecografias, vendo o coraçãozinho piscar como luz de farol, eu confrontava o monstro que fora, o homem que cortara laços para sobreviver, mas quase se afogara no vazio. Vai ser pai, disse ela, beijando minha testa. Pai. A palavra pesava como coroa, e eu jurei, não repetirei erros. A família, devagar, reconectava.
Visitas mensais ao Porto, trens de alta velocidade levando-nos para as refeições onde ríamos de anedotas velhas, o pai contando caça ao javali no Alentejo, a mãe servindo sopa da pedra com histórias de juventude. A Ana, divorciada mas forte, trabalhava em turismo em Cascais, os miúdos chamando-me tio-herói por histórias inventadas de Lisboa mágica. Tu cortaste, mas curaste, disse ela uma noite, vinho na mão, estrelas acima de Alfama. Curaste. Na terapia final, sim, encerrei com uma sessão de adeus, a doutora sorriu, vingança foi teu fogo purificador. Agora, constrói. Construí. O livro vendeu o suficiente para uma edição expandida, com capítulos sobre perdão português, influenciado por Saramago, ecos de Memorial do Convento, na teia de laços humanos. Leitores escreviam, salvaste-me da minha família tóxica. Salvar. Ironia doce. O pai adoeceu de novo, desta vez câncer precoce, fumo da juventude, disse o médico. Eu voei para o Porto, segurando sua mão ossuda no hospital de São João, o cheiro de desinfetante misturado a antisséptico. Desculpa, rapaz, murmurou ele, olhos úmidos. Pela casa, por tudo. Eu apertei, desculpa, aceito. Mas vive para ver o neto. Viveu, tratamentos, quimioterapia, e eu paguei, não por dever, mas escolha. Carla deu à luz em maio, um menino com olhos meus e riso dela, batizado Miguel Júnior no cartório de Lisboa. A família veio toda, enchendo o quarto do hospital com balões e choros, avós orgulhosos, tios brincalhões. Segurei-o, o peso minúsculo no peito, e o passado dissolveu como névoa matinal. Anos voaram, o miúdo crescendo no chiado, aprendendo fado com a avó, futebol com o avô. Eu, promovido na agência, viajava menos, priorizando noites de histórias. A Ana encontrou humor novo, um professor de história com sotaque madeirense, os pais, reformados, plantavam hortas em Ribeira. Mas o psicológico não mente, em quietudes, o corte lateja. Uma discussão boba com a Carla, não invites todos de novo. E eu paro, respirando, lembrando, laços são frágeis, mas tecidos com cuidado, florescem. Hoje, aos 40, olho o Tejo da varanda, o sol poente tingindo tudo de ouro. A família não é perfeita, brigas vêm, silêncios também, mas cortamos o tóxico, deixando o essencial. Vingança. Foi o catalisador, o drama que nos forjou. Agora, vivemos o epílogo, amor real, não posse. E se perguntarem por que cortei tudo? Digo, para renascer inteiro.